Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos comentar aqui uma questão de matemática financeira da FGV que fala sobre taxa efetiva, que aqui você também pode considerar como uma taxa equivalente, e que você não precisa necessariamente saber qual é o valor exato, né, dessas taxas que ele está procurando. Através do raciocínio lógico, né, e por eliminação, você consegue chegar nessa questão. Para isso, você tem que saber a diferença, né, de juros simples para juro composto. O juro simples, você faz um cálculo na base linear. Já o juro composto é um cálculo exponencial. Então, normalmente, o juro composto ele vai ser maior do que o juro simples nas mesmas condições. A exceção quando essa taxa é para um período, né? Por exemplo, uma taxa de juros simples 1% ao mês ou uma taxa de juro composto por 1% ao mês são exatamente iguais, rende o mesmo juro. Agora, a partir do momento que você vai aumentando os períodos, logicamente, o juro composto ele vai ser maior. Então, vamos lá, direto ao assunto, vamos resolver essa questão aí, tá? Então, olha só, ele diz aí, né? Ele diz aí que, que um banco ligou para uma empresa oferecendo né? Um produto financeiro, um produto financeiro que rende a taxa nominal efetiva bruta de 1% ao mês, no regime de capitalização composta. O responsável da empresa por essa operação solicitou a mesma informação numa base semestral e anual, conforme a orientação do seu chefe imediato. Sendo assim, o banco informou corretamente as taxas dele. Então, você tem aqui, né, o que seria a taxa semestral e o que seria a taxa anual. Bom, então, o conhecimento que você deve ter aqui, como eu falei, é entender juros simples e juro composto. Quando você tem uma taxa no juros simples, vamos colocar o juros simples como referência, tá? Juros simples, tá? Então, você tem aqui um mês, um semestre são o quê? 6 meses, e um ano são 12 meses. Se você tem uma taxa de 1% para um mês, no juros simples, quanto é que é para 6 meses? O juros simples é linear, como eu falei. É só multiplicar 6 vezes 1, 6. Então seria o quê? 6% ao semestre. E para o ano? Multiplica por 12, né? Ou o semestral por 2. Então seria quanto? Seria 12%, né, ao ano, porque o ano tem 12 meses. Então isso aqui é juros simples. Logicamente, né, como eu falei, desconsiderando o primeiro período, que vai ser igual, a partir do segundo mês, o juro composto sempre vai ser maior do que esses 6 meses aqui, a taxa para 6 meses, o juro simples, e para essa taxa de 12% para um ano, sempre vai ter que ser maior o juro composto. E se você analisar aqui a alternativa, a letra A, por exemplo, ele fala aqui, ó, 5,35 ao semestre. Já morreu aqui a questão, não pode, tá? Tem que ser maior do que 6%. Continuando aqui. A segunda, 6% ao semestre. Também já morreu aqui. Nem preciso saber, ver que 12% ao ano não vai ser. 6% ao semestre, novamente, não tem como. Poderia ser 12,68% ao ano. Tá? Letra D, 6,15%. Poderia ser, porque está maior do que 6% ao semestre juro simples, né? Nós não calculamos, mas poderia ser. Só que aqui você tem 12% ao ano, justamente 12% ao ano não pode. Tem que ser maior do que 12% ao ano. Então, matamos a D por causa aqui da questão da taxa ao ano. E a letra E? A letra E diz que 6,15% ao semestre pode ser, não fiz o cálculo, então vou dizer que pode ser, e 12,60% ao ano. Também, não fazendo o cálculo, se eu não conheço, eu diria que pode ser. Então, por eliminação, seria a letra E, tá? A letra E. Agora, eu não preciso saber exatamente quanto que é. Eu sei que tem que ser maior do que 6% ao semestre e do que 12% ao ano, tá? Existe uma maneira de você calcular isso através de fórmula, através de calculadora. Vou deixar aqui no link de descrição para você calcular exatamente quanto é que seria essa taxa, tá? Utilizando uma calculadora que você pode baixar no seu celular,
tá? Uma calculadora de graça, que você pode baixar e fazer esse cálculo com a calculadora. De qualquer maneira, você resolveria essa questão sem precisar de calculadora, né? E sem precisar da forma, utilizando, como eu falei, o quê? O raciocínio lógico e sabendo a diferença entre juro simples, que é um cálculo linear, e o juro composto, que é um cálculo exponencial. Gostaram? Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam no nosso canal, de modo que nós possamos alcançar mais pessoas aí, terem sucesso no seu concurso público. Muito obrigado, bons estudos, até uma próxima oportunidade.